Viva Voz. Viva Voz, terapia de segunda. Blink 102, 10 e 4, no ar, mais uma edição do Viva Voz, em novo formato, esse novo formato de toda segunda agora, terapia de segunda. E ao meu lado, ele, o psicólogo consultor de carreiras, Luciano Copini. Boa noite, Luciano. Boa noite, Claudinho. Que honra, cara. Hoje é a nossa estreia, né? Rapaz. Terapia de segunda. Terapia de segunda. Ô, Copini, ó, suando aqui, ó, suando já. Tá ansioso? Ansioso, com muitas dúvidas, muita coisa. E aí, seja bem-vindo a Blink 102 novamente, né? Você quer... Vamos alongar, vai, é com você. Cara, eu acho que tem muita coisa pra gente conversar, mas de fato, né, eu tive uma participação aqui no início da rádio, que eu participava do Café com Blink. Olha. Essa na primeira geração com Tustão Guarani. Você lembra disso, cara? Das antigas, é o quê? Foi uns 12 anos atrás? Vamos entregar. Mas hoje nós estamos aqui, cara, com esse programa, né, que é um programa das segundas-feiras para ajudar as pessoas, envolvê-las nisso que a gente está chamando de terapia de segunda. E que, na verdade, o que é? É um momento descontraído, leve, legal, pra gente bater papo sobre saúde, para falar sobre carreira, sobre os desafios do cotidiano, sobre ansiedade, sobre relacionamento, sobre, enfim, como ganhar dinheiro. Tudo, cara. Nós vamos ter uma sessão de terapia ao vivo todas as segundas-feiras, com a possibilidade de participação do ouvinte. Que legal. Então, aqueles que quiserem mandar mensagem, aqueles que quiserem estar participando com a gente vai responder aqui as dúvidas, contribuindo, de repente, para as pessoas terem prosperidade. Para, de repente, dar aquela virada esse ano, né? Que diz que esse ano vai ser o nosso ano, certo? Mas é esse ano que vai ser. Essa é a proposta, então, do Terapia de Segunda. Então, a gente vai já convidar. Tem alguma pauta para hoje? Ou... Cara, é o seguinte. Hoje eu quero contar um pouco a minha história, contar um pouco como que foi essa trajetória para chegar hoje neste programa, que é um programa que inclusive marca um momento da minha carreira, que é muito, muito importante e crucial. Eu já tive participação em rádio, já tive blog na Jovem Pan em São Paulo, tive programa de TV. Cara, e hoje voltar pra rádio e estar aqui com um programa, com o nome de Terapia de Segunda, que é tudo aquilo que eu queria, que vai, na verdade, aglutinar essa minha experiência que eu trago de mercado, né? Então, por isso que eu acho legal contar um pouquinho essa história de como foi que eu saí de multinacional para consultório. E ainda fazendo isso hoje através de mentoria, conseguindo ajudar pessoas a desenvolver e prosperar sua carreira, seus relacionamentos e por aí vai. Massa, muito mais. Nesses anos todos aí você viu muita mudança e muita forma de ajudar mesmo. Você fala assim, não é isso aqui, esse é o caminho. Porque a gente vê só problemas e soluções. Você tá trazendo aí? Cara, é essa a ideia. É a gente popularizar soluções simples para problemas até, de certa forma, pesados na vida das pessoas. Que bacana. Terapia de Segunda. Comigo, Ju, na parceria aqui, estamos conectados junto com você também. Ele, o Copini, que já deu o ar da graça aqui, já deu já falou como é que é a pegada do programa. E tamo junto aqui, Copini. Cadê? Acho que mudou aqui o seu microfone. Mudou lá, na direção mandou. Fala um oi aí. Oi. Aí, boa. Vai cá. Agora vai que vai. Agora vai que vai. Ó, você sabe que o Alexandre, um amigo meu que tá acompanhando aqui pelo Instagram, perguntou assim, mas será que segunda-feira é um bom dia para a terapia? O que você acha? Cara, eu acho que sim. Eu acho que todos os dias é um bom dia, né? Eu acho que tem várias situações, não tem, Copini? Bom, qualquer dia e tem várias situações, mas para pensar, você quer planejar sua semana? Vamos começar na segunda? Qual que é o pior dia da semana? Todo mundo fala que é segunda, né? Mas eu não acho. Pois é, eu também não. Porque a gente pode transformar a segunda no melhor dia da semana, porque vai ser o dia que você vira o jogo. Boa. Que você se planeja, que você se programa, que você vence a ansiedade e daí pra frente. Boa. Aí, pronto, viu? Falei, eu não tô falando. Eu falei. Mas o lance é o seguinte, eu queria contar um pouquinho... você falou que até assim, né? É interessante para as pessoas saberem qual foi o processo, o que aconteceu, e de repente, quando a gente fala de carreira, a gente também fala de saúde, a gente fala de uma série de coisas que estão, na verdade, periféricos, de repente, ao tal do ganhar dinheiro.
Eles falam assim, pô, mas cara, eu quero ganhar dinheiro, né? A gente até brincou no primeiro bloco, né? Sim. Quero ganhar dinheiro. Você vai ensinar a ganhar dinheiro? A resposta é, vou. Por que eu vou? Eu vou explicar para vocês. Pensa comigo, uma pessoa com a mente equilibrada, uma pessoa com a vida equilibrada, a pessoa num bom relacionamento, a pessoa que está vivendo uma boa fase, ela vai prosperar financeiramente? Qual que é a sua opinião? Sim, se ela estiver de boa. Se ela estiver de boa. Claro. Se ela estiver bem empregada, ela vai prosperar? Sim. Se ela estiver motivada, ela vai prosperar? Claro. Então você percebe que o equilíbrio que a gente está falando, que é um equilíbrio emocional, ele vem de diversos campos da vida. Eu aprendi isso, cara, pelo seguinte, olha só. Lá atrás, no começo da minha carreira, eu trabalhei como consultor, né, dentro de multinacionais. Para conseguir adquirir esse conhecimento, eu passei por um processo que começou lá atrás como estagiário de uma multinacional. E eu fui seguindo carreira convencional até então. Então, o início da minha carreira, qual foi? Estágio. É até legal, eu gosto de contar isso daí, até em palestras, como foi que eu consegui esse estágio, porque eu estagiei na Nestlé, cara. Isso no começo dos anos 90. Então, pra você ter uma noção, na época era um estágio muito concorrido. E mais do que isso, era um estágio promissor. Por quê? Porque a Bolsa Auxílio era grande, tinha possibilidades de crescimento dentro da empresa. Afinal de contas, estamos falando da maior multinacional de alimentos que existia, né? Naquele momento, 30 e poucas fábricas, quase 3 mil funcionários espalhados aí, 30 mil funcionários espalhados pelo Brasil. Então, um lugar que dava oportunidades e possibilidades. Mas como a maior parte vamos colocar assim, das empresas foca em quê? Desempenho, performance, certo? Então eu aprendi durante os anos 90 a questão da inteligência emocional. Na época a gente estava falando de um livro do Daniel Goleman, que você talvez tenha ouvido falar, fez muito sucesso, por volta de entre 96 e 98. Inteligência emocional passou a ser o tema da vez. E tudo girava em torno disso. O que eu preciso fazer para ter inteligência emocional? Inteligência emocional vale mais do que inteligência racional. Network, relacionamento, é tudo isso. E esse tema foi algo que eu comprei na época e comecei a replicar. Quando eu saí da Nestlé, depois passei pela Avon Cosméticos, passei por outras empresas, mas eu comecei já a me direcionar, não mais aquele papel que era do lado da empresa, mas sim do lado do consultor, que era desenvolvendo pessoas. Então, eu direcionei minha carreira toda para isso. Área de treinamento, palestras e tal. Isso foi até, basicamente, resumidamente, até a pandemia. Ou seja, quase 15 anos depois, 20 anos depois, eu comecei a mudar minha forma de pensar devido a um incidente que aconteceu no nosso planeta, cara. E me fez repensar. Eu mudei. E essa mudança acabou me transformando e transformando a minha forma de trabalhar. De forma que hoje eu encaro a vida através de 9 pilares. E esses são os 9 pilares que nós vamos trabalhar aqui no programa. Que legal, que bacana. Quais são? Você vai contar já? Vou contar agora, cara. Você vai pirar. Olha só. Rapaz. Primeiro, vamos falar dos 5 pilares exteriores. Você conhece. Eu quero que você me diga qual deles você acha que é mais importante para você nesse momento. Olha só. Os 5 são financeiro, profissional, social, amoroso e familiar. O que é mais importante para você hoje? Qual que é a prioridade? O que você planejou para esse ano? Que envolve eu diria familiar. Então quer dizer que os seus projetos estão no pilar familiar. Esse é o mais importante. Sim. Beleza, tem gente que está, por exemplo, focado no financeiro, tem gente que está focado no profissional. Mas esses ainda são pilares exteriores. Por quê? Porque são formas como a gente se define. A hora que você chega e se apresenta, por exemplo, eu me apresentei, meu nome é Luciano Copini. Esse é um nome que socialmente eu sou conhecido. Por que socialmente eu sou conhecido? Porque os meus pais me chamam de Lu. A minha esposa me chama de Amor. Eu tenho outros nomes sociais pelos quais eu sou conhecido dependendo de onde eu estou, certo? Mas o meu nome é Luciano Copini. E isso é, então, minha profissão e o nome pelo qual eu sou conhecido. Então, abordamos 2 pilares. Sou casado, tenho filhos, esse é o pilar familiar. Já falei do pilar amoroso quando eu disse que eu era casado, certo? Se eu começar a falar um pouco mais da minha esposa, eu vou aprofundar isso. Mas percebe só a forma como as pessoas me conhecem. Eventualmente, qual a classe social que eu vou pertencer ou coisa do tipo. Agora, pensa um pouquinho. O que sustenta tudo isso? São 3 pilares. Esses são pilares interiores.
físico, mental e emocional. Por que é importante a gente saber disso? Quando eu tenho equilíbrio mental e físico, eu tenho equilíbrio emocional. Quando eu descompenso emocionalmente? Quando eu tenho um desequilíbrio num desses dois. Quer ver um negócio? Fisicamente você tá mal, por algum motivo. Isso deixa você com pouca capacidade de produção ou coisa do tipo. Isso te abala emocionalmente, você concorda? Sim. Vamos pegar agora uma doença séria, vai te abalar emocionalmente, certo? Também, muito. Se você não consegue dormir, se você tá tendo problemas de insônia, coisa do tipo, também você vai ser abalado dessa forma, não vai? Vou. Ok. E mentalmente? Quando a gente fala mentalmente, a maior parte das pessoas pensam naquela questão do que, como você treina a sua mente, memória, problemas de matemática. A gente esquece de uma coisa muito importante. O que a gente pensa determina o que a gente vai sentir também. Então, por exemplo, se eu começo, o meu pensamento me leva a lugares que eu não gosto, ou a lugares difíceis, ou lugares, por exemplo, que me causam dor e sofrimento, o que acaba acontecendo com o meu emocional? A mesma coisa. Ele se abala. Ele vai se adequar a isso. E por mais que pareça simples, vem a pergunta: como que eu direciono o meu pensamento? Como eu controlo a minha mente? Como que eu faço para fazer com que o meu pensamento seja um pensamento que me ajude a prosperar? E não o contrário. Não seja um pensamento que me limite, um pensamento que me cause problemas. Então, aprender e treinar tanto o seu pilar físico quanto mental vai te ajudar a controlar o emocional. Por quê? Porque o emocional não se controla sozinho. Só com remédio. Você não consegue controlar a sua emoção a não ser que seja através do seu pensamento ou ajudando através do físico, certo? Sim. Então, por exemplo, se você é uma pessoa ansiosa, tomar um chá é melhor que tomar um café. E você está ajudando seu corpo a lidar com a ansiedade. Concorda? Concordo plenamente, sim. Se o seu pensamento te leva a lugares que você não deseja ir, o truque, então, é você ajudar a sua mente a ir para onde você deseja. E é isso que o trabalho de um psicólogo acaba fazendo, ajudando as pessoas. Isso chama, no psicologuês, ressignificar, né? Que é quando você traz um novo significado. Ou pode ser, por exemplo, quando a pessoa tem insights, né? Que elas começam a perceber as coisas de um jeito diferente. Então a ideia do nosso programa é de trazer temas que a gente possa discutir todos esses pilares. O 9º pilar, que eu acabei não mencionando, que é igualmente importante, ele dá sustentação para tudo isso. Esse vai ser um desafio para a gente aqui, porque chama pilar existencial. Que aí nós estamos falando vamos colocar assim, do seu propósito, né? Uhum. Qual o motivo da tua existência? O que eu faço para justificar o meu esforço? Agora, em compensação, quem trabalha melhor esse pilar acaba tendo mais motivação e mais energia para realizações e conquistas. Ou seja, resumidamente, entendeu agora por que nós vamos ajudar as pessoas sim. em vários pilares da vida? Caramba, a gente, tipo assim, treinar, né? Tipo assim, a gente, acho que se a pessoa souber mesmo, assim, fala assim, não, acreditar primeiramente naquilo que ela tá querendo, né? Tipo assim, porque muitos acham que não, isso aí não é significativo e tal, não é importante, não. É importante pra caramba a pessoa treinar isso aí, né? Cara, só pra você ter uma ideia, você fala assim, meditação. Sabe o que é meditação? O pessoal chama de mindfulness. Por que meditação é importante? Porque você começa a treinar a sua mente a você levar os seus pensamentos onde você deseja. Muita gente acha que meditar é não pensar em nada, isso não existe. A meditação é uma ferramenta e é muito legal para aquelas pessoas que querem desenvolver essas habilidades mentais. Aprender a controlar, ou pelo menos a deixar o pensamento de uma forma que você consiga direcionar para onde você quer. Eu vou falar especificamente da ansiedade. Por exemplo, você se considera uma pessoa ansiosa? Não. Legal, então ótimo. Então, o que significa que você não tem muita preocupação com o futuro, certo? Não tem um futuro que você está preocupado e que te incomode. Você concorda? Não. Volta a pergunta de novo. Acho que eu sou assim. Pô, Claudinho, caramba, velho. Freia aí. Não, eu sou um pouco assim. Eu já achando que esse cara é super zen, cara. Não. Eu vou volta a pergunta. Sou sim. Percebe? A maior parte das pessoas, no fundo, você vai perceber que se consideram pessoas ansiosas.
Porque o que acontece é que a ansiedade é uma emoção, vamos chamar, normal. Todo mundo tem. Até os mamíferos têm, né? Você vai ver, você chega em casa, teu cachorro ficou um tempão sem te ver, ele fica ansioso. Você mostra a coleira para passear, ele fica ansioso. Mas é uma expectativa sobre algo que está por acontecer, não aconteceu ainda. O que é o problema e por que isso se torna um problema na vida das pessoas? Quando essa ansiedade leva para uma situação que você não quer e essa situação você acha que é inevitável. É o que eu brinco e falo que é a surra de hora marcada. Você sabe o que é uma surra de hora marcada? Não. Então você imagina aquela situação, a criança apronta a segunda-feira, às 7 horas da manhã. Aprontou uma forte, o pai falou pra ele, falou, filho, sábado, 10 horas da manhã, no seu quarto, a correia vai cantar, o chinelo vai comer. O que acontece, garoto? Rapaz, Ele vai ficar, semana... vai chegar na sexta-feira, ele não vai nem dormir. Aí ele vai chegar no dia seguinte, vai meter 2 cuecas, 2 calças de moletom, calça jeans por cima. Ele vai se preparar para aquela surra. Só que olha só, a surra nem precisa acontecer, porque o castigo já aconteceu. E tem gente, quando eu conto essa história, fala, nossa, mas isso é muito cruel. Eu falo, pois é, então por que você faz isso com você? Quando você coloca um obstáculo na sua frente, por exemplo, eu tenho um trabalho da faculdade para apresentar mês que vem. Não consigo dormir, tenho medo de falar em público, fico imaginando as pessoas dando risada na minha cara, acho que não vai dar certo. É uma surra de hora marcada. Só que você trouxe isso para sua vida. Eu sofri antecipado. Exatamente. Só que o sofrer por algo que você considera que é inevitável. E que, na verdade, cara, não é. Porque você imagina, se uma pessoa consegue fazer uma apresentação num trabalho, quer dizer que qualquer pessoa é capaz, desde que ela saiba como. Então o que ela precisa fazer é se capacitar para fazer isso. E às vezes é uma capacitação emocional. Nem sempre vai ser uma capacitação técnica. A gente fala isso no ambiente empresarial de soft skills, que são aqueles habilidades comportamentais. São coisas que nós desenvolvemos com o quê? Com treinamento. Então são treinamentos que ajudam, né? São técnicas que ajudam a gente a passar por isso. E uma que nós vamos ensinar aqui agora para o pessoal da rádio. Peraí, quanto tempo a gente tem antes do break? Vamos já, pode mandar. Manda aí, crião. Tem 1 minuto. Cara, em 1 minuto eu vou tentar então explicar para você como lidar com ansiedade, só para você ter uma noção. Tá, mas não vai salvar o menino da surra de sábado. Não vai ter jeito, ele passou já a semana, apanha, né? Esse vai apanhar. Vai lá, Copini. Então você imagina o seguinte, quando você for pensar numa coisa que causa ansiedade, começa a meditar e se concentrar, levando o seu pensamento, não pro dia do evento, mas pro dia seguinte. Então, por exemplo, no caso aí da surra de hora marcada, se ele pensar na surra, tudo bem, mas se ele pensar que depois da surra, acabou, tá pago e não vai nada, e nada mais vai acontecer. Se ele começar a pensar assim, ele se acalma. E no meio do processo ele pode aprender a fazer o quê? A negociar. Porque uma surra de hora marcada não significa que ela vai acontecer, significa que ela pode acontecer. É verdade. E é isso que acontece na nossa vida. O futuro não está escrito. O futuro é uma possibilidade. E que a gente manipula, transforma, investe. Enfim, é o que a gente faz. De acordo com os nossos esforços, com a nossa energia, com o que a gente acredita. E até onde a gente vai. Então, quando a gente aprende a mudar essa realidade, a gente muda a nossa vida. E é de cima disso que eu estou falando. Tá preparado? Então começa por aí. Vamos. Bora. O primeiro exercício. Então foi entregue. Tá aí. Ó, se você quer participar aqui, esse é o Viva Voz, terapia de segunda, com ele, Copini, né, estreando hoje aqui esse quadro novo. Você de repente ligou o rádio agora, né? Falou, mas o que está acontecendo na Blink 102? Explica aí, Copini, o que está acontecendo aqui na Blink 102 hoje, na segunda, e todas as segundas, né? Então, hoje é a estreia do nosso programa, né? O meu e do Claudinho. É o Terapia de Segunda. É um programa de bate-papo descontraído, bem-humorado, tranquilex, sobre comportamento, sobre emoção, sobre relacionamento. É o seu momento de terapia, é o momento para você, é o seu refúgio semanal, que eu gosto de usar essa expressão, que é para você descontrair um pouco, falar de coisas de dia a dia e saber que não é só você que está nessa presepada, não é só você que está sentindo aí
a faca no pescoço, né? Verdade. E a fera aqui, ó, psicólogo, consultor de carreiras, Luciano Copini. E já a gente volta com mais aqui no Terapia, no Viva Voz Terapia de Segunda. Segura aí. Já. E se tem alguma dúvida, alguma pergunta também, pode mandar aqui pro 679-9127-1027. Deixa eu ver que já tem participação aqui, viu? Adorei essa dica sobre ansiedade, sofro com isso. Quando vou apresentar alguma coisa, eu tenho alguma coisa para fazer. Ou tenho alguma coisa para fazer, né? Então já a gente também já bate esse papo aqui. É isso. O intuito é esse. 679-9127-1027. Já de volta aqui no Viva Voz Terapia de Segunda. E aqui, ó, no Viva Voz Terapia de Segunda, na sua segunda-feira, 19 de fevereiro, ao meu lado, ele, Copini, que tá aí. Aliás, ô Copini, chegou uma mensagem aqui, ó. Terapia de Segunda, boa noite. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao meu amigo e irmão Luciano, que me ajudou demais a superar uma crise de ansiedade que eu estava passando, né? Por motivos profissionais. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente com esse programa. A primeira dica você já deixou de presente hoje. Não sofra com o que ainda não aconteceu. Olá, com certeza, cara. Que bom. Quem mandou essa mensagem? Não mandou nome aqui, mas acho que é o Glauber, né? Glauber tá aqui, mas muitas vezes pode ser... Poxa, o Glauber? O Glauber? Se for o Glauber, é uma pessoa que eu admiro bastante, fico muito contente de receber essa mensagem dele. E qualquer pessoa que tenha mandado, com certeza eu fico feliz de saber que eu pude ajudar. E é o reconhecimento das pessoas, né? Em especial, se for o Glauber, foi uma honra, um privilégio poder participar aí dessa jornada dele. Que legal, que bacana. Bora que bora, vamos seguir aí, né? A gente já tem várias, né? Ele já falou assim, ó, já chegou, já deixou um presente aqui hoje, né? Não sofra com o que ainda não aconteceu. É isso aí. Então, pessoal que ligou o rádio agora, né? O formato do Viva Voz, com um novo formato, né? Pra você que tá aí na noite, de repente, você falou que ia mandar um abraço aí, um alô? Cara, é o seguinte, hoje eu peguei... Conta. Não, eu tenho que falar porque é muito legal. Hoje eu tava empolgadaço, porque afinal de contas é a estreia do programa. Sei mais. Você faz isso todo dia? Eu não. Eu já tava animadaço que eu queria fazer. Só que até um negócio interessante de eu comentar aqui, porque todo mundo fala de ansiedade como algo negativo, mas eu tava com ansiedade positiva. Ansiedade negativa chama angústia. A positiva é expectativa. Boa. E eu tava com expectativa, cara. Falei, pô, não vejo a hora, tal, de estar lá no programa e tal, e coisa. Aí, o que aconteceu? Entrei no Uber, tava tocando a Blink no rádio do cara. Já falou, já se engrandeceu, né? Falou, não, eu cheguei e falei, você ouve Blink sempre? Você escuta aqui? Sempre. Aí ele falou assim pra mim, na verdade, na verdade, eu só ouço Blink. Olha. Eu falei, é mesmo, cara? Eu trabalho de Uber o dia inteiro, eu fico o dia inteiro ouvindo Blink. Eu falei, você tá brincando? Aí começou a falar o nome dos locutores, falou o nome de todo mundo. Legal. Aí eu peguei e falei pra ele, cara, então eu vou te contar um negócio. Hoje vai ser a estreia do meu programa. Vai chamar Terapia de Segunda, tal, Viva a Voz, Terapia de Segunda, tal. Ele, é mesmo? Que horas vai ser? Eu falei, tarde, você já vai estar dormindo. Ele falou, que horas é? Eu falei, 10 horas. Imagina, cara, 10 horas eu vou estar trabalhando. Eu falei, vai até meia-noite. Eu vou ouvir o programa inteiro. Então eu tô confiante que ele vai receber essa mensagem, já que ele já, né, deve ter ouvido, já deve ter sacado que é ele. O nome dele é Valdecir. Né? Então um abraço aí, Valdecir, que foi o meu carona de hoje aí. O cara que me ajudou a chegar onde eu precisava. E, cara, eu vou falar um negócio, mandar um abraço pra turma do Uber, porque é uma galera que tá ralando, sabe? Tipo, e, cara, a gente precisa muito desse serviço. Sim. Né? Aliás, todos os motoristas de aplicativos, né? Eles independente, todos aí, ó, tem um monte, né? Aqui tem quantos? Cara, eu não sei quantos. Eu também não sei. Mas tem vários. Tem vários, então todos são batalhadores aí, né? Então, eu teria vontade de trabalhar, mas sabe que eu tenho medo? Medo de trabalhar? Medo de trabalhar de motorista de aplicativo? E é uma coisa que eu gosto de conversar, gosto de eu ia incomodar muito os passageiros, cara, conversando. Cara, mas eu vou falar um negócio pra você que eu converso com todo mundo como passageiro, né? Todos os motoristas que já me ajudaram, me atenderam, né?
E eu vou contar, já ouvi isso deles, de alguns. E eles tomam algumas precauções para não sentir essa insegurança, entendeu? Mas fato seja dito, né? Realmente, hoje em dia, você lidar com o público, caramba, você corre riscos. Complicado. Mais um motivo pra gente agradecer esses guerreiros que estão aí no trânsito, levando a galera, né? Sim, sem sombra de dúvidas, batalhadores aí, né? Eu lembro aqui que quando tinha outra parceira do Viva Voz aqui, chegava meia-noite e não encontrava, todos cancelavam. Cara, mas é direto. Fala ponto positivo e ponto negativo agora também, né? Aí você fala assim, vai ver agora o seguinte, quantas estrelinhas lá tinha, né? Será? Não, tô de sacanagem, nem sei. Não, caloteira, pá. Caloteiro. Mas, cara, o lance assim, né? Isso tudo pra fortalecer esse lado também, que hoje tem muita... Cara, tem muita gente que acaba se encontrando, por exemplo, num trabalho como esse, porque se frustrou em outra profissão, ou não conseguiu ir para frente com outra coisa, ou por conta dessas fases de Brasil que a gente vem dificuldade, vivendo, né? Sim, dificuldade de empregos, né? De emprego mesmo, né? É isso aí. A maioria, eu acredito que sim, né? E eu vejo isso como um gancho, tipo vamos falar assim, um salva-vidas mesmo, que essa oportunidade deu, né? Cara, com certeza, para muita gente, né? Tem muita gente que sustenta a família em função disso. E movimentou todo o mercado. Agora o ponto é esse, tá? Que é isso que é um negócio que é legal a gente falar sobre ansiedade. Quando você está na ação, quando você está fazendo alguma coisa, o que acontece? A ansiedade também diminui. Eu me sinto produtivo, eu me sinto caminhando em direção a solução dos problemas que eu estou buscando. Estou com falta de grana, eu começo a achar uma forma de ganhar dinheiro, eu já diminuo minha ansiedade. Então, mais uma dica sobre ansiedade é o quê? É sobre o que você tem de esperança do futuro. Se é um futuro que você tem esperança, você acha que é legal e tudo mais, a ansiedade cai. Se é um futuro que você acha que só tende a piorar, a ansiedade aumenta. Então, essa é uma coisa óbvia, porque em relação ao futuro, a ansiedade manda muito nisso, né? E entender esse mecanismo, entender tudo isso, me ajudou a desenvolver algumas técnicas, tais quais essas que a gente citou, e essa primeira que eu falei, que é de usar o pensamento, mas até chegar ao ponto, por exemplo, de você direcionar, literalmente, e fazer o que a gente chama de auto-hipnose. Falando nisso, Claudinho, deixa eu te falar. Não vai ser hoje, porque hoje eu vou pegar leve que é a estreia do programa, mas você vai ser hipnotizado ao vivo. Ai. Se prepare, Claudinho, se prepare. Galera, vocês acham que eu hipnotizo o Claudinho, sim ou não? Quem quer ver o Claudinho ser hipnotizado, diz aqui pra nós. Cara. Você pensa nisso? Olha aí, Não, mas antes que você fique com medo, que vai ser aquelas coisas do Pyong Lee, que você vai comer cebola, relaxa, porque eu não faço essas coisas, tá? É suave o negócio, segura suave. Não só suave, você vai ficar impactado, impressionado com a sua capacidade mental. Aí sim. Não se preocupe, quando eu fizer com você, eu vou estar fazendo com o ouvinte também, para aqueles que quiserem, não tiverem medo, vão passar por uma experiência muito massa, cara. Você já pensou ser hipnotizado pela rádio? Meu Deus. Será que alguém já fez isso? Será que nós vamos ser os primeiros a fazer uma hipnose pro rádio? Ia ser muito massa, hein, se fossem, cara. Mas dá mesmo, Copinho. Fala. Cara, você quer fazer isso agora? Não, agora não. Vamos deixar o pessoal, né? Não, eu quero mais gente. Eu quero mais companheiros. É só eu. Mas por enquanto, deixa chegar mais gente aí, não. Tá bom, combinado, cara. Rapaz, será? Eu já tá aí, ó. Tô inseguro. Mas antes, então eu vou só explicar isso pra você não ficar inseguro, tá? Toda hipnose é uma auto-hipnose, certo? E as pessoas falam assim, mas o que é hipnose? Na verdade, nada mais é do que um fenômeno natural da nossa mente. Você já foi hipnotizado, só que você não se percebeu hipnotizado. Acontece que quando a gente descobre a forma da gente ajudar as pessoas, a conduzir as pessoas a esse estado hipnótico, que na verdade é o estado mais ligado a hiperfoco, concentração, sabe? Imaginação. Quando você aprende a fazer isso, você tem a opção, você tem a possibilidade de oferecer para essa pessoa sugestões. Sugestão, a gente tem o tempo inteiro, sabe? Tem uma fase da vida que alguém fala para você, ó, seu cabelo é feio. E você acredita, foi uma sugestão. E foi uma sugestão de algo que você não queria. Você concorda? Sim. Então tá. Sob hipnose, qual que é a diferença? Você escolhe qual sugestão você quer aceitar ou não.
por exemplo, se eu falar pra você, vou dar uma sugestão pra você que você vai sentir uma coceira na cabeça, se você quiser sentir, você vai sentir. Se você não quiser, você não vai sentir. Percebeu? Agora, a questão agora maior, que é o legal disso tudo é, e se você aprendesse a usar a sua mente para fazer coisas que você hoje não é capaz de fazer? Como, por exemplo, falar em público. Teve uma ouvinte que falou que tem medo, né? Tem medo. Não é que tem medo, cadê a participação dela aqui? Ela falou assim, adorei essa dica, né, sobre ansiedade. Eu sofro muito quando eu vou me apresentar, né? Vou apresentar, vai fazer alguma coisa em público, certo? Né? Então dá essa... Eu já fui hipnotizado. Você falou assim, quem sabe você já foi. Agora você falando aí, eu já fui mesmo. Eu tinha um parceiro meu que ele tinha um olho igual o seu assim mesmo, sabe? Verdão, assim, e aí parecia que eu rodava, sabe? Igual aquele desenho. Igual o meu tá rodando agora. Igual aí, ó. eu toda vez eu falava, a hora que ele vinha falar comigo, eu baixava a cabeça, sabe? Eu falei, não, você hipnotiza. E ele falou assim pra mim assim, você quer ganhar 10ão? Eu falei assim, eu olhei esse PC, né? Falei, ué, quem que não quer ganhar 10ão, né? Eu falei, eu quero. E ele emprestava dinheiro de mim direto e não pagava. E aí eu falei, não vou emprestar, não. Aí, mas ele veio com uma proposta. Ele falou, você quer ganhar 10? Eu falei, eu quero. Ele falou, me empresta 20 que eu te pago 30. E eu emprestei. Eu não recebi. Pô, mas esse daí então usava pro caminho do mal. Não, do mal, totalmente. Ele hipnotizava. Ele vinha com as conversas assim que você ia. Não, mas fica tranquilo que... Você tem dinheiro aí falando isso? Não, já vi. Não, fica tranquilo que a gente vai fazer de outra forma. É verdade, tem que esconder tudo as coisas. Cara, mas olha, o lance todo que assim, ó, o importante, né? E é isso que eu quero dizer. Você imagina você conseguir trabalhar a sua mente para ela se torne cada vez mais forte. É isso que é o Terapia de Segunda. Tá? Quem estiver acompanhando com a gente vai ser igual uma novela, cara. A gente vai, só que nós vamos, cada capítulo vai trazer uma novidade. Hoje, lógico, a gente tá batendo papo, tô me apresentando um pouco, a gente não tem um tema específico pro momento. Até, pra pessoa ter uma ideia, o tema que eu ia trazer para começar, eu ia falar sobre relacionamentos pós-carnaval. Você passou, né? Porque tem muita gente que chegou agora depois do carnaval, conheceu gente legal e tá assim na dúvida. E aí? Será que dá para me relacionar? Eu conheci lá no Cordão da Valu, conheci lá no meio do bloquinho. E aí? Posso me relacionar com essa pessoa? Vai dar certo esse relacionamento? Por que eu não trouxe a pauta para ficar focado nisso hoje? Porque eu acho que hoje é justamente o dia pra gente conhecer melhor o programa, saber um pouco mais e saber até um pouco mais, até eu vou contar aqui até da minha experiência, do que eu tô trazendo aqui pra turma, né? Eu falei bem resumidamente no primeiro bloco, agora eu acho que de repente a gente pode especificar algumas coisas mais. O que você acha? Bora! Então, só pra continuar essa construção dessa história, quando chegou o ano de 2020, cara, então, você lembra de março de 2020, o que aconteceu? Março 2020. Março 2020. A pandemia, tipo... Pandemia foi quando fechou a Itália. Foi em março de 2020. Sacou? Adivinha onde eu estava? Lá. Em Roma. Te juro, cara. Se eu sofresse de ansiedade, ataque de pânico, tinha rolado lá, na hora. Porque, cara, olha só, a gente chegou, eu e minha esposa, Sandra, né? Pra você ter uma ideia, a gente chegou a ficar coisa de 5 dias andando em Roma, mas parecia aqueles filmes de, sabe, tipo, Eu Sou a Lenda, do Will Smith. Sabe aquela coisa assim, as ruas desertas. E a gente andando e tal. Tem foto nossa em monumento que parece montagem, cara. A gente tá lá em monumentos como, tipo, Fontana de Trevi, coisa do tipo, que normalmente tem um apinhado de gente durante o dia, e só tem nós dois. Eu botei a câmera lá longe, num tripézinho, peguei o controlezinho remoto, pá, tirei foto. Cara, impressionante. Só que, o que acontece? Eu tinha ido pra Europa fazer o quê? O lançamento do nosso livro. Eu escrevi um livro junto com a minha esposa que chama Como Usar a Ansiedade a Seu Favor. Olha só como é que é esse negócio. Então, e é um livro que fala de muita coisa com relação à ansiedade, mas ele tem um foco em performance. Que é você pegar e realmente fazer com que a energia que a ansiedade te traz se transforme em resultados.
Seja para você organizar sua casa, seja para você sair melhor numa reunião, numa apresentação. Percebeu? Porque, por exemplo, se a ansiedade me faz ir atrás do que eu preciso fazer, ela já está me ajudando. Se ela faz eu me movimentar, ela não me trava, ela faz eu me movimentar em função de, por exemplo, aprender a falar em público, treinar, que foi o caso da Letícia, né, que ela falou pra gente. A Ludmilla. Desculpa, Ludmilla, que falou pra gente que ela tem esse, vamos colocar, essa dificuldade. Então a ansiedade teve uma função que foi me levar para resolver isso, certo? Então foi útil. Eu posso então usar a ansiedade a meu favor. Acontece que em março de 2020, quando a gente estava lançando esse livro, a gente foi lançar em Portugal. Itália a gente foi a passeio, né? Quando a gente está lançando esse livro e volta para o Brasil, tudo está diferente. A gente volta, o Brasil já entra em pandemia. Campo Grande, fechado, certo? Não sei se você lembra disso, né? Lembra, isso que eu ia falar. Deu Walking Dead, eu falei, caramba, cadê todo mundo? E a gente tinha que vir trabalhar. Cara, e eu trabalho fazendo o quê? Treinamentos, palestras, coisas do tipo. Tudo isso acabou. Então, meu foco passou a ser os meus atendimentos, minhas mentorias, né? O atendimento clínico e tudo mais. Em paralelo, você começa a ter pessoas que dependem do seu negócio. Por exemplo, uma pessoa que tem uma oficina de autopeças, fechou. Como é que ela podia atender? Como é que ela podia trabalhar, ganhar dinheiro? Algumas conveniências começaram a pedir alvará de mini mercado, coisa do tipo, para poder abrir a porta, porque senão não era essencial. E as pessoas fizeram isso para sobreviver. Você imagina o nível de ansiedade dessas pessoas. Então, quem me procurava antes para falar, eu quero aprender a ganhar mais dinheiro, estava me procurando para falar, cara, como é que eu posso fazer para me tornar mais feliz? Para viver de uma forma mais saudável? Eu estou tendo pensamentos ruins, pensamentos suicidas, relacionamentos. Cara, quantas pessoas se divorciaram durante a pandemia? Não é? Tem gente que deve estar ouvindo a gente aqui falando, cara, foi... Por quê? Porque se confrontaram, chegou um momento em que as pessoas tiveram que confrontar uma série de questões que estava sendo empurrado para debaixo do tapete. E tudo isso, toda essa experiência me transformou. E é por isso que hoje eu tenho uma abordagem que é mais terapêutica do que era antes, né? E que tem uma visão de ajudar as pessoas, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, através do seu legado, do seu pilar existencial. Entendeu? Então, quer dizer, foi uma construção em função de toda essa experiência, essa mudança. E que, cara, vamos falar a verdade, me afetou, eu senti ansiedade, eu senti tudo isso que as pessoas sentiram. Eu peguei Covid, eu fiquei internado, eu achei que ia morrer, como muita gente, né? Graças a Deus eu não tive um parente próximo que chegou a morrer. Graças a Deus teve gente que teve isso também. Percebe? Então foi um período que provou para mim que nós precisamos olhar para algo que é muito mais do que o que eu faço, né? Precisou coisa no livro, hein? Você falou assim, você parou, pensou, falou assim, esqueci de escrever algo no livro. Porra. Você não aumentou. Bom, mas não se preocupe que eu tô corrigindo isso, viu? Eu tô escrevendo meu segundo livro agora. É verdade. Então, que aí eu vou falar sobre tudo isso. Que veio uma hora certa, né? E você falou assim, pô. Foi. Caramba. E, cara, e você não tem noção, porque você não imagina que... Ó, pra você ter uma ideia, eu tô com esse livro esgotado. Eu tô caminhando pra fazer uma próxima edição. Porque no meio do meu atendimento, essas coisas... Todo mundo, quando eu começava a falar, me dá o seu livro, comecei a dar, a vender e tudo mais, foi, cara. E foi rápido. Porque é um tema que... Bom, pra começar, que é um livro pra ansioso, né? Porque ele é fininho. Você lê ele mais rápido. Bom... Copini, estamos fechando mais essa sequência, essa primeira hora aqui do Viva a Voz Terapia de Segunda, tá bem bacana, né? O pessoal tá aí ouvindo, né? Porque muitas vezes o pessoal fica assimilando, né? Como é que tá sendo, como é que é o programa, como é que participa, vai mandando sugestões aí, perguntas, se algo coube a sua história, manda pra gente também, 679-9127-1027. Já tem mais Viva a Voz Terapia de Segunda com ele, Copini. Pernas dos Afogados, aqui no Viva a Voz Terapia de Segunda. A gente tá junto aqui nessa noite de segunda-feira com ele, Copini, e eu, Cláudio Torres. Não esqueci meu nome. Vai, para, Copini. Você me complica. Rapaz, o cara ia fazer eu esquecer meu nome aqui, é doido, né? Não, mas o melhor de tudo foi você testando agora. Assim, o meu nome, eu sou o Cláudio Torres, né? Pra ter certeza. É, pra ver. Eu falei, não, será que é? Vai que, né? Sou eu mesmo, né? Não esqueci, não.
Mas se você tivesse esquecido, né? Se você tivesse esquecido, não se preocupa, porque eu te ajudaria a lembrar. Lembrar. Seu nome é verdade. É verdade, meu nome é esse. Provavelmente não iria funcionar, você voltaria pra cá, chegaria em casa sem saber. Não, tô brincando, isso não existe. Tem gente que fica preocupada, mas não é assim que funciona, não. Mas eu quero ver, ainda vai ter essa parte aí. Vamos fazer aquela parte da hipnose ao vivo. Eu quero. Mas só que você não pode. Eu tenho que ficar ciente assim pra controlar aqui. Não, cara, relaxa. Olha, isso é uma das coisas interessantes que eu vim descobrir com relação à hipnose. Como muitas pessoas, eu também tinha uma ideia preconceituosa a respeito. Como que ela funciona, o que ela faz, e como é que é, e não sei o quê, e você perde o controle. E não é assim que funciona. A gente vê coisas na TV e fantasia o que é hipnose. Mas hipnose, cara, é um negócio que é uma tremenda... Mas acontece aquele lance mesmo da pessoa... Tipo, imagina outra coisa, não conhece, começa a rir. Se ela tiver afim, sim. Mas ela tem que estar afim, tem que estar realmente numa boa com relação a isso. Você não hipnotiza uma pessoa. Não vou esquecer meu nome. Aí não vai. Exato. E se isso deixar você, ainda que não seja consciente, tá? Vamos supor, vamos fazer uma hipnose para você esquecer seu nome? Vamos. Só que mesmo, às vezes, inconscientemente, você tem medo que isso aconteça. Se eu relaxar, pronto, você já não faz. A gente chama isso de fator crítico. O que atrapalha uma pessoa a ser hipnotizada é o fator crítico. Tipo, o que vão pensar de mim? O que pode acontecer comigo? E se eu perder o controle? E se eu for e não voltar? Ou seja, um monte de coisa que é fantasia, né? Mas quem hipnotiza consegue, tipo, hipnotizar sem a pessoa querer? Cara, existem algumas técnicas que você usa pra fazer sem a pessoa perceber que está sendo hipnotizada. Entendeu? São, normalmente, hipnoses... Tem dois modelos, né, de técnicas que dão para fazer desta forma. Uma usando palavras, que é conversando com a pessoa, e a outra só usando olhar, que é o que você tem medo. Boa. Tem participação aqui, Copinho, vamos ver quem tá aqui, é o Márcio Albino. Márcio, show de programa, parabéns. Tá gostando. Grande abraço pro Márcio Guerreiro. Que bom que tá gostando, né? Vamos seguindo aí com o nosso Terapia de Segunda hoje, para você que tá conectado na Blink C2. Aliás, muitos profissionais aí da atividade noturna, né, que tá conectado na Blink. Bora que estamos aqui com o Copini com Viva Voz Terapia de Segunda. Cara, nesse sentido, até vamos dar um toque para essas pessoas, né? Olha só, muita gente, por exemplo, deixa de aproveitar oportunidades. Vamos dar um exemplo, o cara está trabalhando de motorista no aplicativo e neste momento ele não está trabalhando. Ele encosta o carro em algum lugar e espera ser chamado. Sim. O que fazer nesse período? Aproveite o tempo. Como que você pode aproveitar o tempo? Você pode ler alguma coisa, você pode fazer um curso, você pode assistir uma aula. Mesmo que você fale, mas daqui a 10 minutos alguém vai me chamar. Beleza, você assistiu 10 minutos de aula, aperta a pause, atende e depois você continua assistindo. De uma forma ou de outra, o que eu quero sugerir é que as pessoas aproveitem o tempo delas, ainda que ocioso, para continuar no caminho da prosperidade, para continuar, de certa forma, se aperfeiçoando, se aprimorando. Essa foi uma das formas que eu consegui fazer para conciliar uma série de coisas na minha vida. Pouco antes eu mostrei para você a minha foto antes e depois, né? Sim. Então, parte do que eu ensino e do meu processo de transformação tem a ver com aquelas imagens, né? Porque eu engordei por conta de estresse, ansiedade, porque na época eu estava à frente de uma empresa que tinha muitos funcionários, a gente atuava em todo o estado do Mato Grosso do Sul, eu viajava muito, fazia muitas palestras e cursos fora, atendia empresas pelo Brasil. Era muito estressante e, cara, honestamente eu não achava prioridade naquele momento cuidar do corpo. Então, academia não fazia nenhuma atividade física de fato como eu deveria fazer. O que é isso? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é você fazer pelo menos 5 dias de atividade física por semana. Pelo menos 40 minutos de atividade física, de média a alta intensidade. Significa que se você vai na academia 3 vezes, você é considerado uma pessoa, eu ia falar ociosa, não, mas não é ociosa a palavra, pô. Como é que fala quando a pessoa não pratica esporte? Sedentária. Sedentária é a palavra. Falando nisso, você pratica esporte? Sim. O que você faz? Eu faço academia todo dia.
Top, tá vendo? Então, olha só, se você faz academia todo dia, então você tá cuidando da saúde, percebeu? E isso é importante as pessoas terem em mente. Eu não fazia isso. Então, o que aconteceu comigo? Fui para 110 quilos, 112 quilos, e de repente eu percebo que eu preciso mudar. E minha vida naquele momento estava muito complicada, cara, porque meu casamento estava entrando em colapso, a minha empresa entrou em crise por conta de problemas econômicos da época, né? 2014, 2015. E uma série de coisas começou a acontecer que eu peguei e falei, cara, eu preciso mudar. E naquela época eu já estava daquele jeito, né? Tava estressado, etc. O que foi esse mudar? O que foi essa mudança? Eu comecei a falar eu comecei a pensar o que eu queria para minha vida. E que tipo de vida que eu queria ter e o que eu queria transformar a minha vida. A partir dali, Cláudio, olha só que coisa interessante. Eu comecei um processo de transformação que não parou mais. Eu comecei a criar projetos para tudo aquilo que estava me incomodando. De 100 e poucos quilos, eu fui para 80 quilos. Em 2019, eu estava com 80 quilos. Nossa. Bom, essa é a fase 1 do projeto, né? Emagrecer. Eu emagreci ao longo dos anos de maneira tranquila, sem sofrer. E depois eu conto para as pessoas o que eu fiz, né? Inclusive porque tem uma galera aqui, os nutricionistas que estão acompanhando a gente aqui pelo Instagram, pela rádio e tal. Olha que legal. Um abraço aí pra galera. E, assim, realmente faz a diferença quando você aprende a comer direito. E eu aprendi, no primeiro momento, a cortar comida. Então eu sofri mais do que eu precisava. Se eu tivesse consultado uma nutricionista, teria sido mais fácil. A grande verdade é que eu peguei e falei, vou cortar aqui, eu vou continuar comendo pizza, mas se antes eu comia uma pizza inteira ou às vezes mais, agora só vou comer 4 pedaços, né? E por aí foi. Bom, assim eu consegui emagrecer. Ainda não estava tratando o meu corpo como deveria, porque eu não estava, de fato, tendo essa vida de academia, não sei o quê. Eu só tinha emagrecido. Em 2019 conheci a Sandra, minha esposa, né? E ela começou a me desafiar. Ela começou a falar assim, cara, ela treina, né, CrossFit. E ela é muito forte, ela treina bem, e ela tem a minha idade, né, cara? Bom, eu não devia ter falado isso na rádio, né? Desculpa, amor. Já entregou. Já entreguei. Mas o fato é que ela sempre cuidou muito disso, né, diferente de mim. E quando ela, de repente eu tô casado, eu sou apaixonado por ela, quero ter uma vida legal, percebo que ela faz um monte de coisa que eu não consigo fazer. Vai que um dia essa mulher resolve fugir de mim, eu não consigo acompanhar. Falei, não, isso é piada, tá, Cláudio? Ficou inseguro. Mas o fato é que naquele momento, cara, eu falei assim, tá bom, vou começar a treinar. Então me fala como é que você treina que eu vou treinar igual. E belo, cara, você não acredita. Passou foi passando os meses, aí você para aquela fase de sentir muita dor, que todo mundo sente, você começa a acostumar com a rotina, aquilo passa a ser parte de você e você começa a perceber que você tem mais resistência, que você tá mais forte, que você consegue fazer mais coisas, que o dia fica mais longo, no bom sentido, você consegue produzir mais. Cara, eu comecei a gostar do negócio. Em 2020, eu comecei um projeto, junto com ela, que a gente brincou, né? Porque começou careca e tem o barba, ela falava que eu parecia o Viking, né? Eu comecei um projeto Viking. E aí eu comecei a treinar forte, como eu treino hoje, cara. Então, assim, hoje eu peso 95 quilos. E você compara a minha foto de 95 quilos com a que eu tinha 100 e poucos quilos, o que parece? Não, tem muita diferença, tá? Percebeu? Nossa, então, muita. Então, essa transformação é uma transformação que ela não para. É isso que eu ensino para as pessoas. Você só tem que pegar e entender o principal. Hoje, cara, sendo bem traduzindo em miúdos, eu falo que é estar no comando da sua vida. Eu pergunto para você, Cláudio, quem tá no comando da sua vida? Eu. Ainda bem, tem gente que fala, minha esposa, né? Não, mas é você. Não, eu que é palavra final. Sou. Então tá. Tá bom. Mas é isso que Mas isso que é importante, cara. A gente saber que, poxa, a gente, independente de qualquer coisa, a decisão pelas nossas ações sempre vai ser nossa. A diferença é que às vezes a gente acha que não temos solução para as coisas. Aí a gente deixa a ansiedade tomar conta, os problemas invadirem nossa mente, conduzirem nossas ações. Tudo começa a ficar difícil. A ansiedade acaba te dominando. Aí você começa a ter crise de ataque de pânico. Aí algumas pessoas desenvolvem depressão. Tudo isso, a origem está na ansiedade. Bom, enfim, eu peguei e falei assim, cara, eu preciso mudar isso daí.
E eu entrei nesse processo, então, que não para mais. Então tem essa parte física, que é o que as pessoas veem, quando elas veem minhas fotos, veem o quanto que eu mudei. E agora eu treino pesado, né? Coisa que eu não fazia antes. E detalhe, eu não tô ficando mais novo, cara. Eu comecei com 40 e poucos anos de idade. Sacou? Eu não tô ficando mais novo. Então, qualquer um pode começar. O ponto é, a gente não pode parar. Porque a partir do momento que eu parar, eu volto a ser o sedentário que eu era antes. Então você tem que começar um projeto que você dê sequência, baseado numa transformação que você queira para sua vida. Pode ser física, pode ser profissional. Né? Então, por exemplo, você quer aprender um idioma, é um projeto. Se você desistir depois de 6 meses, o que aconteceu depois de 6 meses você estudou espanhol? Você desiste. Tudo água abaixo, né? Você perdeu 6 meses, você não aprendeu espanhol. Eu tava no intervalo, a gente tava conversando aqui, e eu tenho esse problema de concentração. Uhum. Isso aí é uma coisa, tipo, eu vou lendo aqui, no início eu esqueci já o que eu... Aí eu falo, pô, mas como que foi? Tem que voltar ele de novo. Muita gente tem isso, cara. Eu tenho, esse aí é que eu considero pra mim eu exercito? Não. Eu acho que a solução é essa, né? Claro. Só que assim, nem sempre o exercício, nesse caso, vai ser só você aprender a ler e reler para entender o contexto. Às vezes você vai ter que exercitar sua mente a ficar concentrada por mais tempo. E isso, um dos exercícios que eu ensino, chama meditação. E é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, porque eu acho que as pessoas não percebem o quanto que isso é importante. Rezar é importante. Meditar é importante. Tudo isso ajuda a nossa mente a ser mais forte. Conduzir, orientar nossos pensamentos, direcionar para coisas produtivas, tudo isso faz a gente ficar mais forte. Por exemplo, vou sugerir para você, na próxima vez que você for ler e precisar se concentrar para entender o contexto de uma leitura, procura antes disso se preparar. Então, ajeita, faz um ritualzinho, sabe? Tipo, tem gente que vai lá e faz um chá, sei lá, depende da hora que você vai fazer a sua leitura, tá? Vamos supor que seja à noite. Prepara o sofá, prepara a luminária, faz um ritualzinho. Na hora que você sentar, você vai degustar a leitura. Não entenda como uma obrigação, entenda como uma fonte de prazer. Quando você faz isso, lembra a história que eu falei do ressignificar? Já começa a ter um novo significado. A leitura não é algo que, puxa, um desafio, é maçante, eu tenho que me concentrar, é um esforço muito grande. Não, é um momento para me divertir. Então, por exemplo, você pode optar por leituras curtas, sabe? Tipo, artigos, ou um conto, sabe, de poucas páginas, até você pegar o jeito. Até você começar a ter gosto. Saber, por exemplo, o que você realmente te atrai mais. A mim, por exemplo, eu gosto de ler vários tipos de leitura. Por exemplo, livros técnicos da minha área eu gosto. Mas eu tenho paixão, por exemplo, por livros estilo Código da Vinci, sabe? Do Dan Brown. Eu adoro aqueles livros de mistério que são bem escritos, bem elaborados, mas aqueles bem fantasiosos mesmo. Sabe? Tipo, nesses livros do Dan Brown. Cara, são os meus favoritos. Então, assim, é gosto. E o engraçado é que eu sou bom pra filme, cara. Eu vou desvendando, eu vou falando, eu já me concentro. Ó, tá vendo? Mas esse é o ponto. Perceba que o problema não é a concentração. O problema é no gosto. É o que eu quero fazer. Então, você percebe que esses pequenos truques acabam fazendo com que a gente se torne muito mais funcional e que a nossa mente trabalhe a nosso favor. Passa a ter um outro contexto, outro significado, um outro resultado em função disso, que é o principal, né? Porque vamos supor que você adquira essa habilidade de ler, se concentrar e você pare de dizer acerca de você mesmo que você não consegue. Você mude isso. Você começa a falar, não, eu gosto de ler faz bem, eu me concentro, eu gosto, tal. Você percebe que você não vai fugir dessa situação, você vai procurar essa situação. Isso com certeza vai te fortalecer. E vamos pensar um negócio, cara. Como é que eu faço para ficar forte na academia? Eu não tenho que levantar cada vez mais peso? Sim. Ou seja, não fica cada vez mais difícil? Se não fica cada vez mais difícil, você não tem resultado, você concorda? Com certeza. E é por isso que muita gente acaba se frustrando com a academia. Porque ela vai lá e fala, pô, faz 1 ano que eu tô fazendo academia, mas é 1 ano que você tá levantando o mesmo peso. Ou que você não tá tendo uma orientação adequada. Bom, a mesma coisa serve como outros exemplos, né?
O fato é que a gente não começa na faixa preta, cara. A gente começa na faixa branca. E esse é o conceito que as pessoas têm que ter se elas querem alcançar patamares mais elevados. Eu começo na faixa branca. Quem nasce grande é monstro. Você já ouviu essa? Já. Mas é assim, mas é isso aí, não, entendi. Não, tem que fazer acontecer. E o resultado, né, ele é satisfatório, né? Tipo assim, é igual o cara que ele tá erguendo mesmo, não tem o resultado, ele se frustra, né? E acho que nada acontece. Mas é seguir o caminho certo, né? Ter aquele acompanhamento. Tem um negócio que é assim também, cara, que meta é pra ser alcançada, entendeu? Então, tipo, uma outra coisa que é importante. Muitas pessoas colocam metas que são fora da realidade. Eu, quando comecei esse processo, eu colocava metas pequenas e comemorava as pequenas conquistas. Até o momento que eu consegui aumentar mais. É que nem aquela história. Você tem que andar 300 quilômetros. Você acha que você consegue... A pé. Você se assusta com isso? Quantos quilômetros? 300. Muito assustador, né? Muito assustador. Aí eu falo pra você, tudo bem, você só precisa andar 1 quilômetro por dia. Você tem 1 ano pra fazer isso. Fica mais fácil? Fica. Bom, esse é o ponto. A pessoa fala assim, eu quero emagrecer. Quanto você quer emagrecer? 20 quilos. 20 quilos é muita coisa, cara. É um tremendo desafio. Aí você fala, tá bom, agora se você emagrecer meio quilinho por mês... Ah, não, mas vai demorar 2 anos pra emagrecer. Mas você vai emagrecer e vai ficar legal. Já não fica diferente? O desafio não parece mais fácil? Não tô dizendo que é pra fazer isso, mas tô dando um exemplo de como você pode, às vezes, diluir o seu desafio de forma que fique mais fácil pra você alcançá-lo. E que você não perca sua motivação. O problema é quando a gente perde a motivação, desiste, abandona o projeto, sabe? E começa do zero de novo, ou nem recomeça, abandona. É tipo a faculdade, né? Quantos anos? 5 anos, 4 anos, não vou fazer, não. E os 4 anos passam. Pois é, cara. Mas já era pra ter feito aí, ó. Pois é. Viva a Voz, terapia de segunda aqui com ele, Copini, junto com a gente aqui até a meia-noite. Estamos fechando mais uma. Olha como passa rápido, Copini. Passa rápido demais. Estamos fechando essa sequência já. A gente volta com mais aqui, tá bom? Fica conectado. No Viva a Voz, terapia de segunda, a gente tá de volta aí com esse papo sensacional. Com a estreia hoje dele, Luciano Copini. O Copini, meu parceiro, que a gente tá aqui trocando altas ideias, né? Já quase fez eu esquecer meu nome. Eu vou fazer ainda, Claudinho, fica tranquilo. Não rolou. Mas vai rolar daqui a pouquinho, Aí, eu tô inseguro. Bom, e a rapaziada aí também tá assimilando agora esse novo formato, né? Essa nova pegada aqui do Viva a Voz, terapia de segunda. Amanhã tem outra pegada também, que você vai conhecer os ouvintes da Blink 102. Tá bem, viu, Copini? Tamo aí nessa noite. A noite é reservada para os profissionais da atividade noturna, para quem não tem insônia. É um problema quem tem insônia, ou eu posso dizer que tem... Porque eu sou muito noturno, assim, já. Sim. Eu expliquei um pouquinho pra você minha pegada aqui, né? Então... Mas é normal, é tranquilo, né? Não, você é um cara notívago, normal. A insônia é assim. Quero dormir, mas a ansiedade não deixa. Já aconteceu com você? Muito. E com muito sono, aliás, viu? Então, isso é muito comum. Eu vou explicar rapidamente o porquê que isso acontece. E vou dizer pra vocês que eu nunca mais tive problema de insônia na minha vida quando eu descobri isso daí. Parece bobagem, né? Olha só. Insônia. O que acontece? Você tá ansioso. O que acontece com a sua atividade cerebral? Acelera. Sua mente acelerada, atividade cerebral acelerada, é mais ou menos, quanto mais acelera, mais se aproxima, por exemplo, as sensações de medo ou coisas do tipo. Você consegue dormir com medo? Não. Então tá. O que seria o oposto? Seria você, por exemplo, entrar em estado meditativo e depois dormir. É você baixar a sua frequência cerebral, tá? Então, como que você faz? Se você tá com a tua mente acelerada, como é que você faz para baixar a ponto de dormir? Você não consegue. Então, o ponto é o seguinte, em primeiro lugar, você tem algum compromisso, alguma coisa que você precisa fazer? Essa questão tem que ficar no lugar que você só pode mexer no dia seguinte. Então, eu sempre anoto, por exemplo, compromissos e coisas do tipo, e volto a dormir se, por acaso, eu acordo incomodado com algum problema.
procuro ter sempre pensamentos positivos, porque pensamentos negativos vêm nos incomodar à noite, no nosso subconsciente. E aqui cabe um negócio que eu acho importante falar para todo mundo. Se você pegar tudo aquilo que você viveu, sonhou, falou, pensou durante o dia, tá? E no final do dia isso virar comida, virar alimento. Isso vai te alimentar ou vai te intoxicar? Se você chegar à conclusão que você está se intoxicando com seus próprios pensamentos, está na hora de mudar seus pensamentos, certo? Sim. De um jeito ou de outro. O que acontece? Mais uma vez, a ansiedade, que é a expectativa de alguma coisa que está no futuro, me impede de dormir, mesmo estando com sono e cansado. Então, o que eu faço? Eu começo a criar a realidade que eu quero, que não vai ser no dia, vai ser no dia seguinte. Por exemplo, meu sonho é passar na prova da OAB, que é uma das coisas que eu já atendi muitos profissionais que barravam em vestibular ou coisa do tipo, porque o emocional não deixava o cara performar. A ansiedade não deixava ele se concentrar, a ter acesso à memória dele, a obter todos os recursos que ele poderia ter intelectuais. A ansiedade, ao contrário, fazia o cara ter o famoso branco. O que acontece? Quando eu ensinava as pessoas a administrar, a equilibrar o seu emocional, a performance mudava. E isso está em levar, então, a sua mente ao quê? Não ao dia do evento, mas o dia em que você recebe a notícia de que deu certo. Para pensar, Claudinho, se você, por exemplo, hoje, tivesse uma prova, a título de exemplo, não seria mais interessante, em vez de você ficar sofocando na prova, você sentado numa cadeira, estressado, quebrando a cabeça, você focar no dia seguinte, por exemplo, quando você recebe a notícia que você foi aprovado? Não é mais legal? Mas você dizendo assim, parece que é muito fácil fazer. Mas eu acho que tem pessoas que não tem essa... não consegue. Sim, por isso que a gente treina essas pessoas. Entendeu? E é por isso que não é... Eu tô dizendo como faz. O que tem que fazer. Agora, não tô dizendo que é fácil. Aí isso a gente precisa treinar. E né? começa com alguns exercícios mentais. Alguns exercícios quando, por exemplo... Quando você começa a se perceber indo para uma determinada linha de raciocínio, determinado pensamento, automaticamente você, parar e quebrar o que a gente chama de fluxo, ou flow. Então, o que é isso? Um pensamento que leva a outro, que faz com que uma emoção ganhe potência, ganhe força. Por que existe uma coisa chamada síndrome do pânico? Você sabe? Eu já tive. Ciúme? Eu já tive, não sabia que era na época. O que é ciúme? Ciúme do pânico, é isso? Ataque, é síndrome, eu falei, mas é um ataque de pânico. O que é um ataque de pânico? Você já ouviu falar de uma coisa dessa? Pode ser, mas tipo assim, a pessoa fica com medo. Então eu vou te falar o que aconteceu comigo. Eu tava no cinema, assistindo um filme, eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, e comecei a prestar atenção no meu coração. Por algum motivo, comecei a achar que ele tava batendo mais rápido e mais forte. Comecei a ficar... Quantos anos você tinha? 20 e poucos anos. 23 anos, sei lá. E comecei a achar que eu ia morrer. Eu tava tendo um ataque cardíaco. Aí eu falei, eu tava acompanhado, né? Tava namorando uma menina na época, eu virei pra ela e falei assim, cara, eu tô achando que eu vou morrer. Eu tô sentindo que eu tô tendo um ataque cardíaco. Ela, não é possível. Meu coração tá batendo mais rápido. Ela pôs a mão e falou, nossa, tá batendo rápido mesmo. Claro que tava batendo rápido. Eu tava com medo, cara. Mas eu não sabia disso. É clássico de um ataque de pânico. Você nunca teve? De estar com medo e não saber, não. Aí, galera, os nossos ouvintes, quem quer ver o Claudinho tendo um ataque de pânico, manda um oi aqui que a gente vai botar ele na hipnose. Tá bom, ó. Eu com medo não tô sabendo, tá? Não tem como. É só com ele que acontece, né? Você com medo não sabia. Cara, eu tô falando, isso é comum. Para, não. Ó, eu vou te falar que vai ter ouvinte aí que vai se manifestar, você vai ver. Será? E não foi a única vez que aconteceu na minha vida. Entretanto, anos depois, que eu percebi que era, e comecei a atender pessoas que passavam por isso, comecei a falar, caraca, mas o que acontece? E o que acontece é isso. A gente começa a pôr o foco num determinado pensamento. Vou dar um exemplo. Eu tenho, sei lá, eu tô achando que eu vou morrer, por algum motivo. E começo a prestar atenção. E tudo, olha só como funciona a auto-hipnose no caso. Tudo conspira para parecer que é o que tá rolando. Então você começa a prestar atenção em indícios que fazem você acreditar que aquilo é o que tá acontecendo. E aquilo vai ganhando mais força. Paranoia, ou outras coisas do tipo, certo? Então você imagina, se vamos supor agora num exemplo, você acredita que você tá passando mal. Você não
sabe, mas você acredita que tá passando mal. E você começa a pôr foco nisso. E você começa a achar que você vai morrer. E você começa a sentir uma dor no peito. Já ouviu falar de uma coisa desse tipo? Sim. Você chega no hospital, os caras falam, não tem nada. O que você acha que foi? A sua mente te pregando peças. Infelizmente não dá para arriscar. Vá pro pronto-socorro caso você esteja se sentindo assim. Mas quem tá ouvindo a gente e passou por isso, sabe, né? Às vezes você chega até a sentir vergonha no final. Quando o médico vira para você e fala, cara, não, você teve um ataque de pânico só. Já sentiu, Bia? A Bia tá por aqui. A Bia... Sério? Senta ali, Bia. Vamos conversar um pouquinho. Senta aqui com a gente, Bia. Rapidinho, só para... Já estamos no... Quem sabe ela... Agora que já temos uma testemunha aqui no estúdio, nós vamos fazer essa tua hipnose, Claudinho. Será? Não, para. Não cancela o assunto isso aí. Aí, Bia. E aí, Bia? Bom? Bom. Tranquilo. Quanto tempo, hein, Bia? Muito tempo. Nem sabia que eu vinha hoje, olha. Vamos quebrar o gelo da Bia. Bia vai estar na madrugada aí já. A gente Eita, que eu vou ter um ataque de pânico aqui agora. Mas falando sobre ataque de pânico, acho que uma das últimas vezes que eu tive foi logo que eu entrei na Blink, eu ficava muito nervosa com essa coisa de estar no ar, de falar, de ter que dar certo bem no comecinho. E aí, sempre antes de vir pro trabalho, que eu entrava 2h, e aí na hora do almoço eu não conseguia comer por causa da ansiedade, aí ficava tremendo, dava aquela coisa toda assim, e aí quanto mais ia chegando perto da hora, mais nervosa eu ficava, e aí aquela coisa de não conseguir respirar, às vezes eu começava a chorar, às vezes eu não conseguia, eu ligava pra alguém que eu gostava só pra pessoa conversar comigo pra eu conseguir me acalmar. E aí eu busquei a ajuda da minha terapeuta maravilhosa. E aí é isso, hoje em dia tá tudo bem, mas assim, depois de um processo. Mas tive que aprender a lidar. Mas já senti também. Nossa. Essa foi uma das últimas vezes. Mas na escola também, enfim. Sempre tive essas coisas. Mais comum do que você tá imaginando, cara. Sim. Agora o legal, Bia, é o seguinte, né? Isso que você colocou que é importante. A gente não tem que se conformar com essas coisas. A gente tem que buscar ajuda quando for o caso. Sim. Eu busquei ajuda. Isso me fez entrar no processo de autoconhecimento, aprendizado, que me ajudou, inclusive, a desenvolver algumas das técnicas que eu uso hoje. O fato é que quando a gente percebe que tem alguma coisa na nossa vida que impede a gente de prosperar, a gente tem realmente tomar uma ação, uma atitude para isso. E o maior inimigo que a gente pode encontrar, que é o mais cruel com a gente, é aquele que vive dentro da nossa cabeça. Esse é o pior. Porque ele sabe de tudo da nossa vida. E ele usa isso contra a gente nos piores momentos. A gente vai poder falar disso um dia. Eu quero falar muito sobre isso num programa inteiro. Mas eu vou abrir aqui. É o lado sombra. Já ouviu falar do lado sombra? Você já deve ter ouvido falar. Não. Nunca? Olha, o lado sombra é a pior fase da nossa vida. É assim, é o que nos acompanha. Sabe aquela vozinha que fala assim, você não vai conseguir, você não é capaz, etc. É o nosso lado sombra falando com a gente. Parece que é a gente falando, não parece? Parece que a gente tá falando com a gente mesmo, mas na verdade é aquele adolescente lá que tinha espinha no rosto, que era inseguro, que tinha problema, sei lá, com alguma coisa na sua aparência, que é o que acontece com os adolescentes. E aquele adolescente, aquele espírito do adolescente volta na gente, com todos aqueles probleminhas. Então, se eu tinha problema de, um exemplo, de ir na frente lá, falar, apresentar um trabalho, por exemplo, aquilo me impede de falar em público, quando eu tenho um compromisso, e esse compromisso é um compromisso sério, e eu me lembro que eu tenho a possibilidade de me expor, de as coisas não acontecerem do jeito que eu queria, etc, etc, aquele espírito de adolescente volta e me lembra de todas as inseguranças de falar em público. Por isso que tem gente que tem medo de falar em público. Medo de falar em público é uma fobia social. É uma espécie de timidez, certo? Então não é algo que você tem que encontrar como obstáculo. Falar em público deveria ser tão natural quanto falar com qualquer pessoa. Tem gente que só de imaginar o microfone numa rádio já trava. Fala assim, meu Deus, se ela fosse comigo, eu não conseguiria. Mas por quê? Ela sabe falar, ela sabe pensar. Por que ela não faz? Aliás, tem gente que nem sabe pensar e fala na TV, fala na rádio. Quem é a pessoa que sabe pensar. Mas o meu caso, assim, esse negócio de falar, né, na rádio, quando eu entrei, você foi de boa. O meu diretor, o dono da rádio, falou assim, não, você já... que eu contei já a história pra você, eu falei, não, só quero trabalhar e tal.
como você já falou em microfone, nem videokê, nem karaokê, nunca cantei, nunca nada. Não, beleza, como ele precisava muito que ficasse no horário alguém na madrugada, isso aí, madrugada. Você toca aí, vai tocando as músicas e tal, a hora que você sentir a vontade, sentir alguma coisa que você queira passar pro ouvinte, você fala. Quer dar um toque, você fala. Falei, beleza, fiquei tranquilo. Mas a única coisa que eu vou exigir que você faça é que você fale a hora. A hora? Beleza. Tá fácil. Tá fácil, tô de boa, tô tranquilo, tô empregado. Abre o microfone pra falar a hora. Travou eu na ontem hora. esquecendo o fone. Eu indo falar a hora ontem. Nada, não saiu nada. Literalmente travou na hora. Cara, mas esse é o ponto onde eu quero chegar, percebe? E onde estava a sua dificuldade? Só no que você estava pensando. A expectativa, que virou uma angústia. Isso que é ansiedade. Você vê como a ansiedade sabota a gente? A ansiedade é uma ferramenta, ela tem um propósito de existir. Ela foi desenvolvida para nos proteger. Se a gente estivesse vivendo como os nossos ancestrais e de repente, cheguei numa caverna, será que eu posso entrar? A ansiedade está ali me ajudando. Eu tô ligado, a ansiedade me deixa tenso, os músculos preparados para correr, para fugir, para atacar. A ansiedade servia para isso. Hoje, tá servindo para quê? Para você fazer aquela história da surra marcada. Fica antecipando coisas que estão lá na frente, semana que vem, mês que vem, às vezes ano que vem. E isso te tira o sono. Por exemplo, tem gente que eu atendo que fala assim, tô com uma dívida para pagar, cara, no final do ano. Isso tá me incomodando demais. Demais, e não sei o que, eu preciso me livrar disso. E fica. E aí com insônia, com ansiedade, com não sei o que. Cara, mas o problema não é lá, primeiro passo, vamos organizar sua vida. Vamos fazer um planejamento. Como que você pretende juntar esse dinheiro ao longo desse ano? Então você percebe? Quando a gente começa a mostrar um caminho, as coisas ficam mais fáceis, né? Pra vocês terem uma noção, tem uma história da mitologia grega que retrata isso, né? Que é a história de Prometeus. Já ouviram falar? Prometeus. Então, Prometeus, na mitologia, foi o cara que roubou o fogo dos deuses e entregou para os homens. O castigo dele, ficar acorrentado numa pedra. E ficava num penhasco de frente para o mar. Todo dia vinha uma águia e comia o fígado dele. Tortura, você imagina o que é comer o fígado. Só que o cara era um semideus, então, ou deus, sei lá. E o cara regenerava, certo? Certo. No dia seguinte vinha a águia de novo, isso foi 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 2, 10 anos. Todo dia, cara. Quando que o sofrimento vai acabar? Nunca. O que acontece quando você tem uma ansiedade que parece que nunca vai acabar, o problema nunca vai se resolver? A ansiedade chega uma hora, ela perde a força e começa a cair e vira depressão. Vocês querem saber como que surge a depressão? A depressão surge quando você passou por tantos estágios de ansiedade a ponto de achar que não tem jeito mais das coisas chegarem numa solução. E aí entra pensamentos suicidas, entra uma série de coisas. Então você percebe que uma consequência de algo que está na nossa imaginação, querendo ou não, às vezes por causa de um problema sério, mas pelo fato de a gente não estar no comando da nossa vida, que esse é o ponto que eu sempre bato, que eu falei, né? Estar no comando da vida. Quem está no comando da sua vida? Pelo fato de você não estar no comando da sua vida, você acaba sucumbindo a esses pensamentos. Então, estar no comando da vida é você aprender a administrar seus pensamentos, passar a ter um objetivo, tratar os problemas à medida que eles vierem, porque o problema veio. Chegou o problema, eu vou lidar com ele. Certo? Bom, enfim. Eu dou o horário do nosso programa, falei. Eu estava preocupado se eu ia falar. Copini é massa. Eu ficaria aqui a noite inteira escutando. Nossa senhora, eu falei pro Sam, como que vai? Não tem, deixa com ele. Tá bom, tá aí. Tá feito o programa edição. Hoje estreando Viva Voz, terapia de segunda com ele, Luciano Copini. Sensacional, obrigado aí pelo programa de hoje. Vamos esperar a segunda. Tô ansioso para a próxima segunda já. Show de bola, cara. Eu também tô. E já vamos começar com rasgando o verbo. Então, quem quiser pedir assunto, a gente pode falar de relacionamentos. Cara, a gente pode falar até de dica de como você sair do status de solteiro. Olha aí, ó. Isso é um negócio que eu ajudo
a galera. Status solteiro aí, ó. Eu quero por que você mudar. olhou pra Você mim? tá ainda? Olhou pra mim por Você quê? tá ainda? Você tá ainda? Tá, Lógico. tá encalhada aí, ó. Então, Bia, Não é encalhada. Eu gosto de estar solteira. Boa, Bia, mas olha, você percebe? Mas isso é uma coisa legal. Por quê? Primeiro a gente tem que saber quando nós estamos prontos para mudar o status. A Bia é fera. Não, eu brinco assim, mas ela é sensacional. Mas vamos falar sobre isso, Bia. Se você quiser, participa do próximo. vem Aí que mais eu já te cedo. dou umas dicas aí. Vem mais cedo. Tá, então, encerrando aqui, já tá chegando o Viva o